Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Como vocês estão, gente? Reta final, respirando fundo, dando aquela última corrida rumo ao fim de 2025 e o início de 2026. Amém. Amém. Gente, só lembrando que em todos os domingos de dezembro, às 11 da manhã, no nosso canal do YouTube, as tias estão live, estão ao vivo. E todo domingo tem um tema e você pode ir lá e interagir com a gente. A gente responde perguntas, conversa com vocês, enquanto a gente fala de algumas coisinhas legais. Isso Então, mesmo. se essa é a sua vibe... Cada domingo tem uma programação diferente, então acompanha nas nossas redes sociais ou no nosso YouTube mesmo, pra gente anunciar, e a gente se vê todo domingo a partir das 11, horário de Brasília, no nosso canal no YouTube. Exato. E aí, minha amiga Tiaga, tá preparada para essa parte 2? Ai, não tô, né? Porque eu já tomei um spoiler na live de domingo passado falando que vai ser horrível pra mim. Eu já sei que vai ser bem ruim, assim, porque a gente tava na live e aí perguntaram, tipo, casos que a gente mais odiou, casos que a gente não faria. E aí eu comentei que eu tenho muita dificuldade em fazer roteiro em que acontece abuso infantil, né? E que me faz mal. Eu até citei o caso da Sylvia Likens, falei que é um caso que vai ser muito difícil fazer, porque eu não consigo nem ver foto do caso. E eu falando isso, a Natália fazendo uma cara, sabe? Eu fazendo uma cara de quem tinha cagado na cama. Uma cara de raposa que entrou no galinheiro e falou, meu Deus! Ela me olhou com uma cara. Aí ela já avisou que hoje eu vou ter uma experiência horrível. Então, assim, eu tô preparada? Eu acho que não. Mas Tá. eu tô conformada. Eu sei o que me aguarda e eu tô pronta pra lidar com o que der e vier. Vou lidar bem? Não sei, mas vou lidar. De alguma forma. O que eu garanto é que eu não vou levantar e sair correndo. Isso eu consigo garantir. Eu já não garanto, tá? Porque eu já tô de saco cheio dessa mulher. É verdade. E você tem um longo histórico de levantar e sair correndo, né? Teve vários episódios que eu fiz que você só levantou e foi embora. Gente, leveza à parte, eu quero deixar o alerta gatilho, porque nós vamos falar de abuso infantil, incesto e assassinato. Alguns detalhes vão ser gráficos, mas importantes para passar a dimensão do caso. Nossa, isso é pior do que eu pensava. Eu tentei tirar absolutamente tudo que era desnecessário, mas eu acho que é importante também falar do quão terrível essa história é para dar para vocês a dimensão da crueldade. Reforçando que o livro que eu usei foi o Mother's Day, ou Dia das Mães, de Dennis McDougall. E para esse episódio eu também assisti o episódio 2 da 6ª temporada de Evil Lives Here, ou Vivendo com o Inimigo, do Investigação Discovery. Eu amo esse programa. Que entrevista, eu também, mas o episódio 2 ele entrevista o William, um dos filhos da Teresa. Resumindo muito a história até aqui, a Teresa era uma mulher que passou sua juventude procurando um marido que sustentasse seus filhos e seus muitos caprichos. Até aqui, ela se casou 3 vezes e teve um total de 6 filhos. 2 desses filhos, Howard e Sheila Sanders, eram filhos de um homem chamado Clifford Sanders, que foi assassinado com um tiro no coração pela própria Teresa. Os outros 4, Susan, William, Robert e Terry Knorr, eram filhos de um homem chamado Bob Knorr, que foi completamente alienado do convívio familiar depois do divórcio. Especialmente depois de iniciar um relacionamento com uma mulher chamada Georgia de Souza, quem a Teresa chamava de mexicana suja. Já começamos bem, né? Não, essa mulher, vocês vão ver na parte 1 que ela é a diarreia humana, assim. Péssimo. Eu não lembro qual foi o raciocínio que fez a gente chegar a essa conclusão, mas a gente chegou a essa conclusão. É o bingo da ruindade. Ela vai... Não tem uma redeeming quality. Não tem nada de bom, nenhuma qualidade. Com 6 filhos e uma casa que ela conseguiu no último divórcio, a Teresa começou a trabalhar em uma fábrica. E foi aí que as coisas começaram a mudar para pior. Segundo William, a Teresa começou como uma mãe normal, enquanto eles eram pequenos. Mas algo mudou, talvez um imbalanço químico ou hormonal.
Uma das muitas histórias infundadas que a Teresa contava para justificar seu comportamento errático e seus surtos de raiva era a de que ela havia retirado a glândula pituitária quando ela tinha apenas 13 anos de idade. A glândula pituitária é uma glândula endócrina na base do cérebro que regula o funcionamento de outras glândulas. Para citar o autor do livro, a Teresa era uma mulher de muitas cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, mas a da retirada dessa glândula não era uma delas. Ela só inventava as coisas. Ela dava uns surtos de raiva, e daí ela começava. E daí, quando ela se arrependia de ter tido esses surtos de raiva, quando ela passava do ponto, ela. Ai, desculpa, é que quando eu era nova eu tirei a glândula, ai, não sei o que, ai, tô com uns hormônios estranhos. A vida da família na casa em Bellingham Way, em Orangevale, Califórnia, marca o início de uma fase mais sombria e mais reclusa. A Teresa alternava seus dias entre explosão e apatia. Alguns dias, até o barulho das crianças rindo era motivo de uma explosão, seguida de gritos, broncas e surras. Outros dias, ela entrava em um estado apático e simplesmente não ligava para as crianças. Ela parece ter muitos sintomas de ser bipolar, né? Cara, ela tem tanto sintoma que eu não sei mais o que ela tem. Eu nem ouso falar o que parece que ela tem. Porque tem algumas. O transtorno bipolar você tem vários níveis de high e vários níveis de low, né? De altos e baixos. E tem gente que não tem a mania, só tem a depressão e e o nada. Eu não sei dizer, porque pra mim eu acho que ela tem outras coisas. Mas não exclui também um transtorno bipolar. No episódio de Vivendo com o Inimigo, o filho, William, conta como às vezes ela mandava todas as crianças irem brincar na rua e não voltarem até a hora de dormir, para que ela pudesse ficar sozinha em casa. Ela costumava dizer que ela nunca quis os filhos, mas que agora ela estava presa com eles. Ainda no documentário, ele narra uma ocasião em que ele e o irmão Robert estavam no quarto, em silêncio, quando a Teresa entrou no quarto e perguntou por que eles estavam rindo dela. Os irmãos negaram estarem sequer rindo. Eles disseram que eles estavam em silêncio, mas tomando isso como uma afronta, a Teresa aplicou uma de suas famosas surras. Nessa época, ela tinha começado a bater nas crianças com o auxílio de uma tábua, que ela chamava de Board of Education. Board, em inglês, significa tábua, mas também pode significar conselho, como em conselho tutelar ou conselho de educação. Ela então achava muito engraçado e muito esperto chamar uma tábua que ela usava para bater nos filhos de conselho de educação, the Board of Education. Nossa, é péssimo, né? É tipo aquela piada de tio do bastão que chama diálogo. Exatamente. Para o livro, a Terry conta que em uma ocasião a Teresa foi a uma reunião de pais e professores e a professora disse: eu ouvi falar muito de você. Na mesma hora em que a Terry abraçou a mãe e falou: eu te amo, mãe. Ao chegar em casa, a Terry foi trancada no freezer porque a Teresa presumiu que ela estava falando mal dela para a professora. Em outra ocasião, uma amiguinha da Terry deu a ela uma sacola com roupas usadas que não serviam mais. Como as roupas ainda estavam em bom estado, a mãe da amiguinha imaginou que a Terry poderia usar. A Teresa, então, presumiu que a filha havia falado para os vizinhos que eles eram tão pobres que não tinham dinheiro para comprar roupas. O que era absolutamente verdade. Mas com o orgulho ferido, a Teresa despiu a filha e fez a Terry nua virar de frente para uma porta. Ela amarrou uma corda ao redor do pescoço da filha e jogou a ponta solta por cima da porta, instruindo que seus outros filhos, do outro lado, puxassem a corda, fazendo com que o corpo nu da irmã ficasse alongado contra ela.
Nossa, gente. A Teresa então pegou uma varinha do quintal e bateu na filha até que ela quase desmaiasse. A Terry tinha apenas 6 anos de idade. Eles não tinham vizinho? Então, eles tinham vizinhos, só que num primeiro momento ninguém sabia o que estava acontecendo. E quando as pessoas começaram, talvez, a desconfiar de alguma coisa, eles não ousavam enfrentar a Teresa. Nossa, porque assim, se eu tô aqui e eu vejo uma vizinha minha espancando uma criança de 6 anos com uma varinha, pra Mas, mim. amada, ela estava dentro de casa, como que você vai ver isso? Mas ela não deixou a menina exposta pelada na porta? Não, não na rua. Na porta, numa porta, não na porta de casa. Ah, eu achei que era na porta da rua. Eu achei que era Não, tipo pra não. galera ver. É. Aí eu tava pensando, gente, se eu vejo, eu entro na casa, não me interessa. Pode ser o Montanha do Game of Thrones Assim, cuidando da criança. Eu vou entrar, eu vou bater. sim, Eu vou. mas Eu vou ah. mas nessa casa a Teresa ficou extremamente reclusa. Então as cortinas estavam sempre fechadas. O que se passava dentro da casa não era business, não era assunto de ninguém. E ela instruía os filhos a não falarem com os outros. Tá, entendi. Ninguém sabia ao certo o que iria levar a Teresa a um ataque de raiva, mas todos concordam que álcool era um fator importante. Quanto mais bêbada, mais agressiva, uma tendência que escalonava com os anos. Enquanto a Terry ainda era pequena, a Teresa continuava com seu hábito de pular de bar em bar, socializando para encontrar namorados ou, quem sabe, um futuro marido. Quem cuidava da Terry e dos irmãos mais novos nessa época era o Howard, o irmão mais velho. As constantes dificuldades financeiras eram outro gatilho para muitos dos ataques de fúria da Teresa. Sempre muito orgulhosa, ela odiava pedir ajuda ou auxílio do governo. Mas ninguém podia negar que ela, sozinha com 6 filhos, não tinha condições de sustentar a família sozinha. O Bob Nord, depois de ser completamente alienado do contato com os filhos, também tinha parado de pagar pensão, apesar de uma parte de sua pensão das Forças Armadas ir diretamente para as crianças. Eu acho que numa tentativa até de fazer ela ir atrás dele e ele conseguir recuperar o contato com os filhos. Sim. Muito do dia. E eu acho engraçado que ela tem esse negócio, esse orgulho de pobre, de que ela não quer pedir ajuda do governo, ela não quer pedir auxílio nenhum, porque ela fala que gente que pede ajuda do governo é sanguessuga. Só que ela é a maior sanguessuga da história da face da Terra. Ah. Porque ela sugou financeiramente, emocionalmente e fisicamente todos os homens com quem ela se relacionou. Mas eu fico pensando, né, me perguntando se na verdade não é parte do sadismo, se ela não gostava de deixar aquelas crianças passando fome. Porque eu acho que o dela era meio que garantido, porque ela sempre ia arrumar alguém que pagasse uma refeição pra ela, uma dose no bar. De repente, isso era o que ela falava pros filhos, pra justificar ela não ter. Pode ser. Porque realmente não faz sentido, né? Ela não queria ajuda de ninguém, sendo que a primeira coisa que ela queria era alguém que sustentasse ela, né? Tanto que Pois é. quando ela ficou mais infeliz e, consequentemente, mais agressiva pelo jeito, foi quando ela teve que arranjar emprego, né? Pelo que Sim, você tá contando. quando as dificuldades financeiras apertaram e ela teve que sair de casa para trabalhar como uma pessoa normal. Aí eu fico me perguntando se, tipo, eu não sei nem se no trabalho, dependendo da fábrica, você tem almoço, né? Ah. Às De vezes, pra ela, repente o era único isso. foco é ela estar alimentada, as crianças. É meio bizarro. Ou ela que era tão obcecada em manter as aparências que ela não queria nem que o carteiro soubesse, tipo, sei lá, que. Então, ela era uma pessoa que gostava muito de manter as aparências. Tanto que ela não gostava que nenhum dos filhos dela andassem sujos, ou que a casa dela tivesse suja, ou que as pessoas, ela estava sempre muito bem arrumada, ela estava sempre com as unhas feitas, cabelo feito, porque ela estava sempre tentando manter as aparências e manter a aparência de uma boa mãe, de uma de uma pessoa bem-sucedida, né, que venceu na vida. Muito do dinheiro da família vinha então dessa pequena parte da pensão do Bob,
das pensões do Howard e da Sheila pela morte do pai e da aposentadoria do James Cross, que ela continuava administrando mesmo depois de colocar o pai em uma casa de repouso. É o que você tá falando, ela suga de todo mundo, né? Sim. Da onde vem esse orgulho? Esse melindre? É. Ela também continuava pegando dinheiro de um ou outro namorado que ela pudesse seduzir por um pequeno período de tempo. A essa altura do campeonato, a Teresa festeira de tempos anteriores já havia dado espaço para uma Teresa mais madura, mais amarga e menos simpática. Ela já não era uma mulher tão jovem, nem tão bonita. Mudanças físicas em seu rosto e cintura começaram a aparecer, catalisadas pelo consumo exacerbado de álcool. E eu sei que esse é um comentário extremamente rude de se fazer. Eu não tenho a menor intenção de dizer que a nossa idade e o nosso peso definem o nosso valor, mas eu escrevi essa frase intencionalmente, porque ela é importante para que vocês entendam essa mudança na Teresa, que vai ser muito importante para vocês entenderem a mentalidade dela nos próximos anos. De qualquer forma, a culpa pela má sorte da Teresa no amor sempre caía sobre os filhos. Na visão dela, eram eles que eram o problema. Ela parecia não entender que, além de seus anos dourados já terem passado, procurar em bares da cidade por um homem sério que assumisse um relacionamento com uma mãe de 6 filhos era uma tarefa praticamente impossível. E é uma parada bizarra porque... Bizarra não, né? É tipo o fato que, independente de qualquer coisa, um vício, de maneira geral, ele te envelhece. Muito! Tanto na aparência quanto mentalmente mesmo, né? Sim. Porque a sua vida é a busca da fonte do seu vício, tipo, como eu vou conseguir o próximo fix, né? Como eu vou conseguir a próxima dose. Sua vida vira aquilo, então você nem tem muita paciência para coisas, pessoas... Exatamente. Pra apreciar a vida, né? E eu falo qualquer vício, tá, gente? Pode ser álcool, pode ser droga, pode ser comida, pode ser aposta, pode ser acumular tranqueira. Uhum. Você vê, é diferente, eu não sei explicar, mas é diferente, você percebe, a pessoa fica com um aspecto meio judiado. Sim. Né? E falando como alguém que já abusou de álcool, o álcool ele te deixa cada vez mais introspectiva, mais irritada, mais sem paciência. Nossa, quem tem paciência de ressaca? Não, e nem de ressaca. A sua personalidade muda, você fica mais quieta, mais introvertida, você quer chegar em casa e ficar quieta na sua para beber, você não quer sair, socializar e ser super feliz. Isso é pra gente que tem um relacionamento saudável com o álcool. Quando você está abusando, ele te envelhece muito fisicamente e muito mentalmente. Você fica uma pessoa amarga e fechada. Então ela ia ficando cada vez mais frustrada porque ela queria um marido que assumisse 6 filhos. Só que ao mesmo tempo ela estava procurando isso enquanto ela estava bêbada nos bares da cidade. E, gente, é bom abrir um parênteses, porque é capaz de vir alguém comentar, não, porque eu conheci meu marido no bar. Tem uma diferença entre você conhecer seu marido no bar, num rolezinho de sábado à noite, sei lá, numa Vila Olímpia, numa Vila Madalena, num bairro boêmio da sua cidade, e a diferença entre você conhecer o seu marido, tipo, numa, sei lá, terça, quarta-feira, 14h, tá você e ele no bar. Se ele tá no bar numa terça, quarta-feira, 14h, ele já tá muito louco, quer dizer que ele não tem nenhum compromisso naquele dia. Isso quer dizer que ele provavelmente não trabalha. E você está procurando alguém para te sustentar e sustentar seus 6 filhos. O boteco, terça-feira, 14h, é um ambiente que você não vai achar o homem responsável, pai de família, que você quer. A não ser que o cara seja tipo um milionário, mas aí eu acho que ele não vai estar naquele boteco, né? Ele vai estar bebendo na mansão, sei lá, não sei. Não, mas eu acho também que tem uma outra coisa. A maioria das pessoas, quando elas vão pro bar beber num sábado à noite, ou numa sexta à noite, numa quinta à noite, você quer uma diversão, você não tá pensando em sair do bar casado com 6 filhos.
A menos que ela seja essa pessoa maravilhosa, que seja tipo a Zendaya aparecendo pra você. Só que ela já não era mais a Zendaya da cidade dela. Mas mesmo que ela fosse uma Zendaya de aparência, se ela tivesse a personalidade de uma pessoa que tem um problema de abuso de substância, mesmo com a aparência da Zendaya, não ia rolar. Sim. Porque é muito difícil você ficar no relacionamento, porque você vê a instabilidade. Eu tenho certeza que esse comportamento agressivo que ela tinha com os filhos era uma coisa que depois de um certo tempo no relacionamento ela devia ter com o parceiro também, porque é um traço de Sim. personalidade, não é uma coisa que você trata só os filhos mal e o parceiro que tá com você não vai tratar. Até aqui a gente viu na parte 1 que tem todo um histórico de caras de quem ela abusa mentalmente e às vezes fisicamente também, né? Sim. Então não tem relacionamento que aguente, pode ser a Megan E Fox. financeiramente? Tem isso financeiramente mesmo, porque ela secava o dinheiro dos caras e a Natália contou de mais de uma ocasião que ela só limpou a casa do cara com todos os móveis que o cara comprou e largou o cara sem nada. Sim. Então assim, não tem aparência que resolva. Que segure essa. Nem que ela fosse. Não tem aparência que segure, não tem como, porque é muito. Tipo, eu acho que tem algumas linhas de estudo em psicologia que falam que você só consegue se envolver com uma pessoa que tenha um certo nível de transtorno mental se você tiver alguma coisa também. E se você não tem, quando você se envolve e você não sai, você acaba desenvolvendo um transtorno para conseguir lidar com aquele tipo de transtorno, porque tem certas condições com as quais é impossível uma pessoa com a psique saudável conviver. Sim, eu acredito nisso. Mas imagina como você, eu não, o que você me contou na parte 1 e agora, eu não consigo me imaginar vivendo com alguém assim. Não, e ela devia ser uma companhia terrível, mesmo quando ela tá. Sim. A essa altura, ela já não era mais legal, engraçada, ela já tava uma pessoa amarga, reclusa, que passa o dia batendo nos filhos. Para. Não, eu imagino, pelo menos pelo que você me conta, ela nunca foi legal nem engraçada. É que antes ela era mais bonita. Então, ela tinha o seu charme. Agora nem isso, pelo jeito, né? Não. E fora isso, a gente tá falando da década de 70. Uma mãe solo de 6 filhos carregava muito estigma. Carregava até os anos 90, até pouco tempo. Então a gente não era tão fácil assim para ela arrumar namorados. Como a Teresa tinha 6 filhos e um pai fisicamente debilitado por Parkinson's, ela tinha muita experiência com serviço de cuidados. Ela então começou a trabalhar em casa de repousos em casas de repouso e hospitais e chegou a estudar e ser promovida a auxiliar de enfermagem. Ela tinha a ambição de se tornar uma enfermeira registrada nos próximos anos. Mas como muito dos sonhos da Teresa, esse também não se realizou. O quarto e último marido da Teresa foi um homem chamado Chester Harris, ou Chet, como ele era conhecido. Um jornalista que descobriu bastante cedo que o álcool arruinava tudo em sua vida, exceto sua dedicação à palavra escrita. Assim como a Teresa, ele já havia se casado e divorciado diversas vezes. Uma conhecida disse: ele já havia se casado 5 ou 6 vezes, o que é estranho, porque eu não consigo imaginar 5 ou 6 mulheres nesse mundo que queriam se casar com ele. Ele era meio asqueroso. Meu Deus! Mas isso é bizarro, né? Porque você vai vendo que, tipo, com a decadência moral, assim, emocional mesmo do vício, você vê que o nível dos caras vai caindo também, né? Então, mas o Chet, ele era um jornalista, ele tinha sido um jornalista extremamente respeitado na carreira dele. Nossa, mas ele foi descrito como asqueroso. Então, o problema é que ele foi decaindo por causa do vício. Então, e ela também foi decaindo. Então, os dois foram decaindo e se encontraram. Então, vale pros dois. Pra ela e pra ele. Ah. Eu tenho certeza que ela não foi a melhor ex que ele teve na vida dele. Quando a Teresa conheceu o Chet, ele tinha o dobro de sua idade e o dobro de seu tamanho. Rapaz. Consequência de uma dieta balanceada de cerveja, comidas com alto teor de gordura e 2 maços de cigarro sem filtro por dia. Cerca de 3 dias depois de se conhecer, o casal oficializou a união. 3 dias? 3 dias. O coração quer o que o coração quer, né? E o coração quer dinheiro.
Segundo a Terry, a mãe se casou com Chet Harris pela mesma razão que ela tinha namorado ou se casado com qualquer outro homem: dinheiro. Algo que dessa vez ela falou abertamente para as crianças. Segundo a Teresa, os contatos que o Chet tinha iriam ajudar na educação dos filhos. Assim que eles se casaram, ela colocou à venda a casa em Bellingham Way e se mudou para a casa do Chet. Ela o convenceu a aumentar a casa para que os 8 pudessem viver mais confortavelmente. E o Chet podia não ser um homem bonito, mas ao que tudo indica, ele era um homem muito bom. Ele reformou a casa dele, aumentou a casa dele e ele assumiu as crianças. Completamente. Ele assumiu as crianças e tentou se relacionar com as crianças e ser uma figura paterna, apesar de não ser a melhor delas. Ele criou uma amizade especialmente próxima com a Susan, já que ela, assim como ele, adorava ler. Segundo a Terry, a Susan era extremamente inteligente, uma gênio, assim como sua tia Rosemary. Ela resolvia palavras cruzadas e jogos de lógica feitos para crianças 5 ou 6 anos mais velhas. Na escola, ela foi colocada em classes avançadas e frequentemente atuava como tutora, ajudando os outros irmãos com os deveres escolares. O casamento com o Chet começou a azedar quando a Teresa descobriu que ele era um amante de pornografia. Típico da Teresa, ela ficou extremamente chocada e ofendida, mesmo que ela frequentemente usasse o Chet para fazer ciúme para o Bob Noor, por quem ela ainda parecia estar apaixonada. Oxi. E eu quero deixar claro, a Terry fala que ela sempre foi apaixonada pelo Bob Noor e que ela tinha inclusive fotos dele na marinha penduradas pela casa, mesmo quando eles moravam com o Chet. O que é tudo bem, é pai de 4 dos filhos dela. Mas eu acho que a Teresa não era apaixonada pelo Bob. Para mim, ela queria fazer ciúme pro Bob porque ela não aceitava que ele tinha se casado com a Georgia. Porque para ela, quando ela jogou ele de casa, ela esperava que ele fosse passar anos se arrastando atrás dela. E o que ele não fez, ele aceitou e Seguiu com a vida. Seguiu com a vida e se casou com a Georgia e teve 2 filhas com a Georgia. Então, ela usava o Chet porque eles frequentavam meio que os mesmos bares da cidade. E ela usava o Chet frequentemente para fazer ciúme pro Bob. Mas eu acho que era uma questão de ela ser obcecada, ela ser possessiva com o Bob, não apaixonada. Eu acho que a Teresa não era capaz de amar. Eu também acho que não. Seguindo o padrão Teresa de ser uma esposa, ela também continuava saindo para bares e socializando com outros homens, mesmo sendo casada com o Chet. Um belo dia, um conhecido do Chet ligou para ele nervoso, pedindo desculpas, dizendo que ele havia conhecido a Teresa em um bar e que os dois haviam bebido muito juntos, o que terminou com a Teresa fazendo sexo oral nele. O casamento acabou depois de 2 meses e 7 dias. Nossa, 2 meses. Mais uma vez com a Teresa alegando que ela era vítima de violência doméstica. Ela também alegou que o Chet a havia manipulado para vender sua casa em Bellingham Way, bem como todos os seus pertences, para se mudar com ele quando ele não tinha nenhuma intenção de viver com ela como marido e mulher. No divórcio, ela pediu a casa de volta, bem como uma quantia em dinheiro, móveis e eletrodomésticos. Para representá-la no processo, ela contratou o advogado Donald Dorfman, que havia iniciado uma firma privada depois de trabalhar por anos no escritório da Procuradoria Pública. O Donald e a Teresa já se conheciam. Na verdade, ele era um antigo adversário, já que foi ele o promotor no caso do assassinato do Clifford Sanders, do qual ela foi inocentada em 1964. Gente, olha esse mundo dando voltas. Segundo a Teresa, ela o contratou porque ela sabia que ele ia ser um bom advogado. Ela gostou de como ele tentou colocá-la na cadeia. Meu Deus. Ele achou que ele era tão agressivo em corte, no tribunal, que ela falou: eu preciso dele para me representar no divórcio.
O Chet acabou tendo que dar tudo o que ela queria e a Teresa voltou para sua casa em Bellingham Way. De volta à antiga casa, ela se tornou uma mulher ainda mais reclusa, imprevisível e violenta. Segundo os filhos, ela foi de uma disciplinadora brava para uma excêntrica furiosa. Nossa, gente. Ela parou de sair quase que completamente, com exceção de algumas idas a um bar ou outro. Ela cortou o telefone da casa para que as pessoas não a procurassem. Ela virou uma mulher da casa abandonada, né? Sim. Ninguém de fora era permitido na casa e as crianças foram, aos poucos, perdendo os poucos amigos que tinham. As crianças viviam sob seu controle absoluto, sem contato com o pai, sem uma figura paterna, sem amigos nem familiares próximos. Se eles reclamassem do constante isolamento, eles eram disciplinados duramente. Quando ela bebia, o que era frequentemente, ela costumava lamber a lâmina de facas e atirar contra as crianças, para mostrar para elas como sua mira era boa. Que horrível! E naquele episódio de Vivendo com o Inimigo, o William fala que isso foi algo que ela aprendeu num bar. Que uma noite ela chegou em casa e disse que ela viu uns caras que ao invés de estarem jogando dardo, eles estavam jogando facas no tabuleiro. E daí ela pegou e colocou as crianças contra a parede e uma a uma ela foi atirando facas para mostrar como ela não ia acertar a criança porque a pontaria dela era muito boa. E isso eu aposto que mais bêbada que um gambá, né? Sim. Ela chegou a acertar a Sheila. Pior que essa é uma situação que eu não sei se é pior você falar que a pessoa tá bêbada ou que a pessoa tá sóbria, né? Ironicamente, é. Nossa, que horror. Em uma ocasião, a Terry lembra da mãe bêbada apontar uma arma para ela e dizer: "Sabe, Terry, eu já atirei antes e posso atirar de novo." Pra mim, se isso não prova que ela matou o marido de propósito, eu não sei o que prova. É claro que ela matou aquele marido de propósito, gente. Não tem, ela nunca amou ninguém. Depois desse tipo de episódio, a Teresa se recuperava da bebedeira, se sentia culpada e tentava fazer alguma coisa para amenizar o trauma que ela tinha gerado nos filhos. Então era total ciclo do abuso. Ela batia nos filhos, ela dava um surto de fúria, de raiva, e daí no outro dia, quando ela curava a bebedeira, ela levava eles no McDonald's ou no cinema. Ela tinha um negócio que ela fazia. Ela estacionava o carro no cemitério, porque do cemitério dava para ver um drive-in. E eles assistiam filmes de terror no carro, estacionado no cemitério. É por isso que é tão difícil, né, quando você fala sobre relacionamentos abusivos, né? Porque quando a gente conta essas histórias e tal, muitas vezes as pessoas se perguntam: por que que eles não fugiram? Por que que eles não saíram? Por que que ela não fugiu? Por que que ele não fugiu? É fácil a gente pensar nisso quando a gente tem uma narrativa que é cheia de. A gente só fala, né, do que foi feito de ruim. Mas existem os momentos bons também, o que faz com que a situação inteira seja extremamente confusa para quem tá vivendo, né? Sim. Não só isso, é o que eu não lembro se é o Robert ou o William, eles falam: é melhor o demônio que você conhece do que o demônio que você não conhece. Aqui dentro de casa eu sei com quem eu tô lidando, eu sei o que vai acontecer. Fora de casa, nas ruas, eu não sei o que tá me esperando. Sim. E vai ficar muito claro mais para frente por que as crianças não fugiam ou por que elas não contrariavam a mãe. A carreira de auxiliar de enfermagem da Teresa chegou ao fim quando um idoso, já senil, se revoltou contra ela quando ela tentou colocá-lo na cama. Ele a empurrou e ela caiu, machucando o quadril e as costas. Depois desse incidente, ela passava mais dias em casa do que no trabalho. Depois de um tempo, ela simplesmente parou de trabalhar. Os coitados que tinha que conviver, né? Depois de uma certa idade, as crianças eram totalmente proibidas de sair de casa. A Teresa calculava o tempo que cada um levava para voltar da escola ou ir no supermercado, por exemplo. Se eles se atrasassem, eles eram duramente disciplinados. Elas também eram instruídas a não falar com absolutamente ninguém sobre o que se passava na casa.
Quando uma enfermeira ou professora na escola questionava sobre os muitos hematomas nos corpos das crianças, elas já sabiam o que fazer para evitar uma nova agressão em casa: mentir e fugir. Aos poucos, um por um, deixaria de ir à escola. Mesmo a Susan, a mais inteligente e brilhante dos irmãos, não completaria sua educação. Isso não aconteceu de uma vez, aconteceu gradualmente. Com as crianças maiores, ela também já não podia usar apenas a famosa tábua que ela tinha apelidado de Board of Education. Ela começou então a recrutar os filhos para disciplinar seus irmãos. O Howard, que era o mais velho, foi o primeiro obrigado a segurar os irmãos enquanto a mãe os golpeava. Sim, golpeava. Ela não só batia nos filhos. Muitas vezes ela literalmente dava socos no estômago de um filho enquanto os outros o seguravam. Se os irmãos se recusassem a cooperar com a agressão, eles acabavam agredidos. Seja pelo constante isolamento, pela falta de socialização e boa educação, ou por um sadismo nato herdado da mãe, o Howard começou a molestar os irmãos. A Terry se lembra de que o primeiro incidente aconteceu quando ela tinha apenas 6 anos. Ele era 7 anos mais velho do que ela e tinha 13 anos nessa época. Por ele ser muito novo, a Terry mais tarde o perdoou, dizendo que ele também era uma criança tentando explorar e entender a própria sexualidade. Mas o abuso sexual dos irmãos não parou por aí. Segundo Robert, o Howard trocava presentes e doces por favores sexuais. Um dia, ele forçou o Robert a assistir enquanto ele estuprava sua irmã Susan. Quando a Teresa descobriu, ela literalmente quebrou uma cadeira nas costas do Howard. Mas ela tinha uma explicação para o comportamento do filho. Segundo ela, quando Howard era pequeno, ele havia sido molestado pelo padrasto Bob Knorr, pai dos seus irmãos mais novos. Ela também disse que a família do Bob era envolvida com bruxaria e praticava abuso sexual satânico. Abuso sexual satânico. Sim, porque ela sempre dizia para as crianças que eles não podiam ter contato com o pai. E, gente, o Bob tentou, viu, nesses anos. Ele tentou, e ele tentou, e ele tentou, e ela simplesmente não permitia. E ela sempre dizia que elas não tinham contato com o pai porque o Bob era um homem bêbado e violento. E, apesar de ser verdade que o Bob teve seus problemas de uso com substância, absolutamente nada indica que ele tenha abusado dos filhos físico ou sexualmente. Eu ia perguntar isso, se a gente sabe se isso é realmente mentira. Não tem fundamento nenhum o que ela tá falando. Tá. Ela só falou isso para justificar o comportamento do filho dela. Tá. Que era algo que ela tinha aprendido em casa, já que a mãe dela justificava o comportamento do irmão dela para a família inteira, como sendo algo normal. E o Howard era o filho favorito dela, né? Não era ele que era o favorito dela? Foi o primeiro filho dela, né? Então nada é culpa dele, né? Não. E o Bob, ele teve, como eu falei, ele casou com a Georgia, ele teve uma família funcional e feliz por muitos anos, ele teve 2 filhas com ela, tudo deu certo na vida dele. A Teresa, que é uma desandada. Sim. Não é difícil de imaginar que a Teresa tenha tido esse tipo de história na cabeça. Na década de 70, histórias de rituais satânicos começaram a aparecer na mídia. E a Teresa também amava filmes de terror e já tinha inclusive levado as crianças para assistir O Exorcista e o filme The Omen, A Profecia. Seu autor favorito era Stephen King e quando ela não estava consumindo histórias de terror, ela passava os dias lendo sua Bíblia. Por vezes proclamando passagens inteiras em voz alta para que as crianças ouvissem a palavra. Mano. Só piora. Nada. Que inferno viver nessa casa, gente. Exatamente, que inferno viver nessa casa. E com tudo que eu tô contando, eu acho que não é de se estranhar que as crianças tenham começado muito jovens a experimentar com drogas, logo na primeira oportunidade que elas tiveram. Tô zero surpresa. O primeiro a experimentar e introduzir o hábito na família foi o Howard.
Ele virou um pequeno traficante vendendo drogas de casa e frequentemente dividindo sua cota de uso pessoal com os irmãos. Segundo Robert, ele começou a usar maconha e cocaína com 7 ou 8 anos de idade. Meu Deus! A Teresa sabia disso. Ela não gostava, mas a essa altura do campeonato, o Howard já era um jovem homem forte e robusto. E ela, uma mulher obesa com problemas no quadril e nas costas. Além disso, parte do dinheiro que ele conseguia vendendo drogas ia para pagar o aluguel de seu quarto na casa da mãe, algo que ele começou a fazer assim que ele entrou no ensino médio. Então, basicamente, ele vendia droga, ela não gostava, mas ele calava a boca dela porque ele tinha dinheiro e ele dava para ela. E por isso ela achava que era ok os filhos todos estarem consumindo cocaína e maconha dentro de casa com 7, 10 anos de idade. É um nível de degradação, assim, que é difícil até de pensar. É difícil de imaginar, sabe? De compreender, assim, tipo, que isso pode ser normalizado que em algum contexto isso acontece dentro de uma casa e tipo, com um adulto lá dentro. Era tão normalizado que ela constantemente ficava bêbada com as filhas. Por um tempo, ela e a Susan ficavam noites acordadas, bebendo e falando de absolutamente tudo, de Stephen King à filosofia. E Stephen King, histórias de terror, era algo que a Susan e até a Teresa mesmo tinham aprendido muito durante o casamento dela com o Chet Harris, porque ele era apaixonado por Halloween, ele adorava tudo que era trevoso, ele adorava assustar as crianças, ele adorava, tipo, brincar, ele tinha umas máscaras demoníacas que ele assustava as crianças e brincava com as crianças, então era uma coisa que era bem característica dele. Foi nessa época que a Susan cometeu um erro grave. Nessas noitadas, conversando com a mãe e tudo mais, a Susan começou a confidenciar para a mãe que o Chet Harris a tinha iniciado em bruxaria e satanismo e que ela havia se tornado uma bruxa. Uma história bizarra, sem fundamento, na qual a Teresa imediatamente acreditou. E a gente não sabe por que raios a Susan começou a contar essas histórias para a mãe e para os irmãos, mas ela começou a dizer que o Chet era satanista e que ele tinha iniciado ela em bruxaria e que ela fazia feitiços e sei lá. Mas era uma coisa que ela falava sempre ou uma coisa que ela falou um rolê? Porque às vezes ela só tava muito doida e inventou uma... Não, ela falava sempre. E ela falava... E daí a gente não sabe direito, mas assim... Provavelmente era porque ela era uma menina que lia muito e tinha uma imaginação extremamente fértil. E ela estava tão entediada de passar os dias trancada naquela casa com aquela gente, que ela meio que inventou um mundo onde ela era um ser místico, mágico, poderoso. Ou isso, ou ela sabia que a mãe tinha um QI de temperatura ambiente e ela queria fuder com a cabeça da mãe mesmo. Ela queria, tipo, sabe quando a pessoa é inteligente? Porque ela era muito mais inteligente do que a mãe dela. Tá. Então, eu acho que a mãe ser uma pessoa mais simpleton, mais burrita, e ser uma pessoa extremamente agressiva, extremamente violenta, o que a Susan fazia? Eu acho que a Susan começou a contar umas histórias para fuder com a cabeça da mãe e meio até que para se proteger. Fala, se você começar a me bater, eu posso te jogar um feitiço. Eu sou uma bruxa, eu sou um ser mágico, místico, poderoso. E assim, a Susan é extremamente jovem nessa época. Ela tem 13 anos de idade, 14 anos de idade, então ela não sabe o que ela tá falando, entendeu? Ela tá só fazendo essas fanfic na cabeça dela pra assustar a mãe e os irmãos, provavelmente. E também, gente, ela é uma de 6 filhos, uma entre 6 filhos, ela já não tá acostumada a receber muita atenção. Já seria difícil ela receber atenção se a gente considerar que, tipo, se ela fosse filha de uma pessoa neurotípica, né? Tipo, uma mãe solo que sustenta 6 filhos, já não ia ter, não tem como você sustentar uma casa e cuidar de 6 filhos e dar toda a atenção do mundo pra todo mundo o tempo todo, não dá, né? Às vezes ela falou pra conseguir atenção. Pode ser. Porque atenção negativa também é atenção, e porque 13 anos é uma idade difícil, é uma idade
sabe? Nossa. Fora que crianças que crescem com abuso criam uma fanfic na cabeça delas, né? Elas viram criança também. meio fanfiqueira porque é a forma que elas têm de escapar. Então a gente não Não, sabe. e porque você é treinado desde criança, você ouve que você tem que mentir, que é aceitável mentir em determinadas situações. Pra esconder a verdade da família. O Sim. que acontece por trás das portas. E eu acho que é muito difícil dizer, porque tem muitas possibilidades. Ou ela estava tentando foder com a cabeça da mãe que era burra, ela estava tirando sarro da mãe dela, ou ela estava tentando assustar a mãe dela, ou ela estava tentando se proteger do abuso, ou ela estava tentando escapar do abuso, ou ela estava tentando conseguir atenção. É muito difícil dizer. A gente não sabe. De qualquer forma... Mas a gente chegou a várias possibilidades plausíveis. Exato, né? várias possibilidades. De qualquer forma, a Teresa acreditou na fanfic bizarra da Susan, o que fez com que ela começasse a temer e odiar a filha ao mesmo tempo. Eita. Mas o ódio dela pela Susan não era apenas por temer que a filha fosse uma bruxa. A Susan era extremamente inteligente, sarcástica, eloquente e rápida, assim como sua tia Rosemary, quem a Teresa odiava e invejava a vida inteira. Tá. Apesar de usar óculos grossos, a Susan também estava crescendo uma menina muito bonita, com um corpo muito bonito. Algo que a Teresa, agora alcoólatra e obesa, já havia perdido há muito tempo. Não é de se estranhar, então, que a Susan era a vítima principal dos ataques de raiva e abusos da mãe. Ela frequentemente fazia o Howard e os outros filhos segurarem a irmã enquanto a Teresa dava socos e pontapés na filha. Ô, gente, só um parênteses. Quando a gente fala até em relação ao peso dela e tal, a gente está falando do ponto de vista de como ela se sente em relação a ela mesma e porque ela toma as atitudes que ela toma, né? Isso não é a gente sendo gordofóbica. Foi uma coisa que aconteceu também, por exemplo, quando a gente trouxe lá atrás, eu não lembro, eu acho que não foi para todo mundo, ou era para apoiador e depois foi para todo mundo, quando a gente fez o caso do Andrew Cunanan, do assassinato do Gianni Versace. Ele era um cara que ele tinha um problema com abuso de substâncias também e que, assim como ela, ele vivia da aparência. E o que esses dois casos têm em comum é que nos dois casos chega um certo momento em que o nível de vício dos protagonistas, né, o Andrew e a Teresa, atinge uma proporção que começa a afetar a aparência física deles. Então, a partir do momento que eles não estão com a aparência que eles, dentro dos padrões narcisistas deles, julgam ideal, eles surtam. E eles começam a odiar as pessoas que estão nesse padrão. Ou as pessoas que estão bem com elas mesmas, sendo diferentes. Tipo, às vezes essa pessoa fica revoltadíssima dela ver alguém com o mesmo corpo que ela sendo feliz e sendo amada e sendo admirada do jeito que Exatamente. Não tem a ver com a aparência quer dizer, né, não é só sobre a aparência física, é muito mais uma questão da pessoa estar insatisfeita com a pessoa que ela acha que ela deveria ser. Isso independe de como ela é percebida pelos outros, é dela com ela mesma. Sim, e assim como Andrew, ela é uma pessoa que ela não é especialmente inteligente, ela não é especialmente simpática, a personalidade dela é um lixo, então tudo que ela teve para socializar com as pessoas, para conseguir namorado, conseguir atenção em relacionamentos e dinheiro, sempre foi o corpo dela. Agora que ela não tem o corpo dela, ela não tem mais a possibilidade de conseguir essa atenção e ela odeia a filha porque a filha está crescendo para ser uma pessoa bonita, uma mulher bonita. E como a gente falou no episódio anterior, a Teresa é o tipo de mulher que odeia mulheres. Então, não é sobre o corpo, não é sobre a aparência. Ela odeia mulheres. Ela odeia mulheres que vão conseguir uma atenção que ela já não tem. E ela até se odeia quando ela acha que ela não tá conseguindo bater esse standard dela mesma, né? Sim. No fim, isso que ela faz com os outros é reflexo de um ódio muito grande de si mesma, né? Sim.
Absolutamente, isso vai ficar claro. Eu escrevi no roteiro muito sobre o peso dela, porque isso vai fazer com que vocês entendam a mentalidade dela mais tarde. Então é isso que eu acho importante reforçar. Às vezes a gente fala as coisas pra mostrar como é que é o mindset dela, e a galera acha que é a gente dando pitaco, falando que ela era medonha, porque que se ela não fosse gorda, ela não teria feito o que ela fez, sabe? Como se a gente Nossa, gente, estivesse não, ela ser sendo. gordinha era a melhor das qualidades dela. Não, e era muito mais o mindset dela, né? Ela achava que ela não estava como ela deveria ser na cabeça Ah, dela, como ela gostaria de ser. é porque ela não estava mais ganhando atenção de homem. É, é. A vida inteira ela quis atenção de homem para achar um homem que sustentasse ela. Agora ela não tem mais atenção de homem. E as filhas dela estão ficando mulheres bonitas, estão crescendo mulheres bonitas, porque são jovens. Isso é natural. As meninas, claro, recebiam o pior do abuso. Os meninos eram de longe os filhos favoritos, com William sendo o mais adorado. Isso não significava, porém, que a Teresa não reservasse ao filho boa parte de sua ira e abuso. Assim como Howard, ele entendeu que quanto mais tempo ele conseguisse passar fora de casa, melhor. O Howard, que agora estava vendendo drogas, começou a ficar cada vez mais na casa de amigos, contrariando as ordens da Teresa, porque afinal de contas, ela já não podia bater nele. O William, que ainda era pequeno e vulnerável às agressões físicas da mãe, começou a trabalhar aos 10 anos de idade e não parou mais. Apesar de todo o seu salário ir para as mãos da Teresa, ele não se importava. Quanto mais tempo ele ficasse fora de casa, menos abuso ele sofria e menos ele participava do abuso de seus irmãos. Um belo dia, a Susan, cansada dos abusos da perseguição constante da mãe, que havia se convencido de que ela havia vendido a alma em um pacto com o diabo, resolveu seguir o exemplo dos irmãos e passar mais tempo fora de casa. Para isso, ela fugiu. Ela foi presa por alguma razão e foi parar num lugar chamado Children Receiving Home of Sacramento, uma instituição que abriga jovens em crise, normalmente vítimas de abuso. Lá, ela pediu que eles contactassem o Bob, pai dela, mas o Bob disse que ele nunca foi contactado. Não querendo voltar para casa, a Susan fugiu novamente. Ela acabou morando nas ruas, realizando trabalho sexual para poder sobreviver, até que ela foi presa novamente e novamente enviada para o Children Receiving Home. Ela chegou a passar algum tempo na ala psiquiátrica e um belo dia sua mãe simplesmente foi buscá-la. Mano, que inferno, que pesadelo. A Susan implorou para ficar na instituição e não ser enviada de volta para casa. Ela disse que sua casa era como um campo de concentração, mas seus esforços foram em vão. Teresa disse que a filha era uma mentirosa patológica, que tudo não se passava de uma invenção. E a Susan foi liberada de volta para os cuidados da mãe. As outras crianças haviam sido devidamente instruídas a confirmar a história da mãe e desmentir a irmã na frente de todas as pessoas que pudessem tê-la ajudado. E isso o William fala, que depois que a Susan voltou para casa, o conselho tutelar bateu na porta da Teresa. E ele fala que eles entrevistaram as crianças individualmente, só que com a Teresa na sala. Então, todas as perguntas que a assistente social fazia, a Teresa balançava a cabeça, sim ou não. É muito E revoltante. isso não está no livro, mas está no episódio de Vivendo com o Inimigo. Imediatamente quando elas chegaram em casa, a Teresa resolveu mostrar para a filha qual era a punição de quem ousasse contar para o mundo os segredos da família. Ela começou a agredir a filha e ordenou que os irmãos também batessem na irmã. Um a um, em fila, eles agrediram a Susan com medo de acabarem vítimas do mesmo destino. Não querendo arriscar uma nova fuga, a Teresa começou a algemar a filha na cabeceira da cama. Ela então ordenou que os irmãos a vigiassem durante a noite, o que eles faziam em turnos alternados.
Então agora uma filha tá algemada na cama e os outros têm que ficar Revezando. acordados durante a noite, revezando, vigiando a irmã. O ódio da Teresa pela filha só aumentava, e agora com um novo agravante. Como eu disse, a Susan estava se tornando uma jovem muito bonita, algo que a Teresa já não era. A Teresa começou a dizer para quem quisesse ouvir que a Susan tinha colocado um feitiço sobre ela, fazendo com que ela ficasse obesa. Então, assim, vocês entenderam por que eu fiz o meu roteiro do jeito que eu fiz. É para mostrar o que ela tá. Porque essa mulher passa tomando 6.000 calorias de cerveja durante a semana e daí ela culpa a filha por ela estar engordando. Se ela desse uma volta no quarteirão e cortasse para 3.000 calorias de cerveja, ela já teria emagrecido. Só que o que acontecia? Ela não fazia nada disso, ela continuava bebendo, comendo, provavelmente comendo de tudo que ela queria, e ela não perdia peso. Só que ela também não ia no médico para ver, ela não parava de beber cerveja para pagar um exame, entendeu? Para ir no médico ver se ela tinha algum problema hormonal, um problema de tireoide, alguma coisa que ela pudesse tratar. Não, ela simplesmente falava que a filha era uma bruxa e que a filha tinha enfeitiçado ela. Até a condição, a gente não sabe, né? Porque a gente não tem um diagnóstico, mas até num caso de ela ter um transtorno bipolar, alguma coisa assim, poderia influenciar no peso, né? Porque dependendo do tipo de transtorno que você tem na época de mania, tem gente que não come nada, tem gente que come muito, tem gente que come muito quando tá deprimido, varia de pessoa para pessoa, né? Mas isso pode influenciar no peso também, então... Sim, mas o mais provável, porque o tanto que ela bebia e pela frequência, eu falo até por experiência própria, quando você bebe muito, chega uma idade que você começa a sentir no corpo mesmo. Não, e assim, como ela tinha machucado as costas e o quadril, você sabe que essa mulher não se exercitava muito, ela não trabalhava, ela não se mexia, ela tomava 6.000 calorias de cerveja. Gente, é física, calorias entram, calorias têm que sair, calorias têm que ser queimadas. Não, querendo ou Ela não, não é uma toxina, né? Você tá, o seu corpo, se você tá sempre bebendo, o seu corpo tá sempre lutando para combater os efeitos da inflamação causada pela toxina. Então você tá sempre inchado, sempre inflamado e sempre cansado. A minha disposição melhorou muito depois que eu parei de beber. Tipo, absurdamente, claro. assim. Você tem mais energia para fazer as coisas e parece que você fica mais leve, não sei. Eu imagino que muito do que ela sentia, que tipo, a maior parte dos problemas dela estaria resolvida se ela cortasse o álcool, mas vai falar isso pra uma pessoa que tem problema com controle de impulso, né? Então. Uma pessoa sádica com problema de controle de impulso. Não, e ela era obcecada com o peso dela. É isso que eu tô falando. Ela era obcecada e ela falava. E eu acho que a Susan provocava ela, falando: Olha, eu vou jogar um feitiço em você. Tipo, olha, joguei um feitiço em você. Porque ela provavelmente estava com raiva da mãe, porque ela apanhava da mãe dia sim, outro também. Claro, né? Convencida de que a Susan era responsável pelo seu enorme aumento de peso e por todos os problemas de saúde que vinham como consequência disso, a Teresa continuou abusando da filha. Um belo dia, após ver os números da balança aumentarem mais uma vez, ela começou a agredir a filha. A Susan foi jogada contra a parede, o Robert ordenado a segurá-la, e em meio a toda a gritaria e confusão, um tiro foi disparado. A Susan colocou a mão no peito e cambaleou para dentro do banheiro até cair na banheira. Assustada, a Teresa entrou em modo enfermeira, tirando as roupas da filha e estancando o sangue. Como ela havia trabalhado em hospitais e casas de repouso por algum tempo, ela tinha colecionado um kit impressionante de primeiros socorros, com absolutamente tudo que alguém pudesse precisar nesse tipo de situação, incluindo analgésicos e antibióticos fortes. Provavelmente ela passava a mão nesses remédios, nessas gases, nessas tesouras, tudo ela passava a mão nos trabalhos dela. Sei. Milagrosamente, a bala ficou alojada na caixa torácica da Susan e não atingiu nenhum órgão vital. Durante o próximo mês, ela ficou na banheira, sendo cuidada pelos irmãos e tratada pela mãe com antibióticos. A Susan se recuperou completamente e, para desespero da mãe, ela continuava muito bonita e estava agora ainda mais magra.
Porque, obviamente, ela não estava conseguindo comer como uma pessoa, ela estava definhando na banheira, ela deve ter perdido massa muscular. Ela estava definhando, ela ficou um mês na banheira se recuperando de ter tomado um tiro da mãe. Um adendo é que no livro eles contam que a mãe atirou na Susan. Mas o Robert também se lembra de que, na verdade, quem estava segurando a arma era a Terry, a irmã mais nova, e que ela estava tremendo muito. Já a Terry não se lembra de absolutamente nada, ela só se lembra da gritaria e a Susan cambaleando até a banheira. No documentário, né, no episódio do Vivendo com o Inimigo, o William conta que a mãe obrigou a Terry a apontar a arma para Susan para controlar ela, para deixá-la assustada, deixá-la no lugar. Só que com toda a gritaria e confusão, a Terry atirou. E foi um acidente e a Teresa entrou, se assustou e começou a cuidar da filha. Então não se sabe se era realmente a Terry que estava segurando a arma, a mando da mãe, ou se era a Teresa que estava segurando a arma. Qualquer que seja a situação, mesmo que fosse a Terry segurando ao mando da mãe, eu acho que entra aí no que a gente fala sobre dolo eventual, né? Porque a Teresa sabia o que poderia acontecer quando ela colocou a arma na mão de uma criança sem nenhum treinamento no manejo de arma, e ela sabendo, ela deixou que acontecesse. Então não interessa qual cenário é, a culpa é dela do mesmo jeito. Exatamente. Ela assumiu um risco ali, de qualquer que seja. Claro, a criança não tem culpa disso. A criança não tem culpa de nada. E outra, essas crianças tudo com medo dela, se ela falasse, segura essa arma, aponta pra cima, dança Lady Gaga, você ia fazer o que ela quisesse. Ah, sim, não. E eu falo isso porque eu imagino que ela deve ter tentado jogar isso na criança pra sempre. Nossa, é verdade. É por isso que eu consigo imaginar ela usando como argumento. Se você falar pra polícia, sabe quem vai preso? Quem estava segurando a arma. Mais tarde ela faz isso. Então Aí. não é de. Em 1983, a família se mudou da casa de Bellingham Way. Estranhamente, por conta do Hells Angels. Essa história tem de tudo. Agora parece o Hells Angels. Meu Deus, quantas camadas! Meu Deus! O Howard tinha uma BB gun, uma airsoft, que ele usava para praticar tiro no quintal. E os vizinhos eram pais de gêmeas muito novas e começaram a reclamar do barulho que ele estava fazendo, dizendo que estava incomodando as meninas, que estava acordando as crianças. Ué, claro que parece uma arma de verdade, parece barulho de tiro mesmo. Então, ao invés de ser educado e um ser humano decente, o Howard, que estava acostumado a fazer o que ele bem entendesse, se recusou a parar e afrontou os vizinhos. Infelizmente para ele, a mulher do casal, ela tinha um conhecido, amigo da família de muitos anos, que era membro do Hells Angels. E vários motoqueiros da gangue moravam na região. Numa bela manhã, a gangue de motoqueiros apareceu inteira na casa da Teresa, dizendo: ou você vende a casa e some dessa vizinhança, ou você vai sofrer as consequências. Que satisfatório, né? E é horrível, porque é uma coisa horrível que tá acontecendo, mas tá acontecendo com a Teresa, então agora eu tô do lado do Hells Angels. Então. É péssimo. Coisas que eu nunca achei que eu ia dizer. Agora eu tô do lado do Hells Angels. É que a gente entende que é uma situação horrível. Se a gente tá vendo de longe, sem saber das vidas de nenhum dos envolvidos nessa história, a gente fica, meu Deus, que horror, que absurdo e tal. É péssimo. É péssimo. Essa mãe de família sendo jogada mas como da a gente casa sabe dela. quem é, e a gente sabe que essa é uma pessoa que deve estar acostumada a ter as coisas do jeito dela e a conseguir tudo que ela quer no grito, ou na chantagem emocional, né, whatever, ou na violência, na covardia, né, ouvir, saber que essa mulher tomou não vai ser do jeito que você quer, vai embora, mas vai embora. É satisfatório, não tem como negar que você fica... Por mais que seja errado, é aquilo, gostei, mas não podia. Não deveria, mas amei. A casa foi vendida por $35 mil e a família se mudou para um apartamento em Auburn Boulevard. O Howard não seguiu a família dessa vez porque a essa altura ele já estava namorando uma menina chamada Connie, que viria a ser sua esposa e mãe de seus filhos.
e eles decidiram apenas começar uma vida juntos, separados da Teresa e dos irmãos dele. Que bom pra ele. Então, o Howard é uma figura, porque ele não cresceu para ser uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo eu não consigo pegar essa pessoa e julgá-lo, entendeu? Por mais que ele tenha tido tido muitos privilégios por ser o filho favorito e o mais velho, ele também sofria abuso, ele também era isolado do mundo, ele também presenciava abuso, presenciava gritaria, presenciava negligência enquanto a mãe estava nos bares e ele estava sozinho em casa cuidando dos irmãos. Então eu tenho também um pouco de. Eu não tenho simpatia, mas eu tenho um pouco de empatia por ele. Ele é uma figura extremamente controversa e ele casou com essa menina, Connie, mais tarde, e ele batia nela, ele era extremamente violento, e ele foi preso mais tarde por bater no filho pequeno deles. Agredir mesmo o filho. Então, ao mesmo tempo que eu odeio ele, eu consigo ver que esse foi o exemplo que ele teve em casa desde sempre. E ele, assim como a Teresa, ele tinha esses surtos de raiva e ele ficava cego de raiva e ia batendo nas pessoas, que era exatamente o que ele tinha visto acontecer na casa dele desde sempre. Com $35.000 em mãos, a vida da família melhorou muito. Como eu disse, um dos maiores gatilhos para os ataques de fúria da Teresa era a falta de dinheiro. Como agora ela podia pagar as contas e comprar tudo o que a família precisava, a Teresa ficou mais calma e os abusos até pararam, pelo menos por um curtíssimo período de tempo. Ela torrou aquele dinheiro quase que imediatamente. Claro que sim. Porque ela comprou carro para o William, carro para ela, comprou instrumento musical para que o William começasse uma banda, comprou roupa e maquiagem, até a Susan ganhou presente nessa. A Susan, que era bruxa, odiada, endemoniada. Então, ela pagou um dinheiro que ela estava devendo para a irmã, que ainda estava viva nessa época, e ela gastou, 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 como se ela fosse rica, muito orgulhosa, né? E, obviamente, que nesse ritmo não demorou muito para o dinheiro acabar. Em 1984, a conta da Teresa já estava zerada novamente. Segundo Robert, foi aí que a mãe começou a mandar as 3 irmãs para a rua para fazer trabalho sexual. Não creio. E sem o dinheiro, a Teresa começou a voltar a atenção dela novamente para a filha Susan. Depois de muito tempo dizendo ser uma bruxa e sendo severamente punida por isso, a Susan começou a falar que agora ela tinha encontrado Deus e rejeitado Satanás. A Teresa ficou satisfeita num primeiro momento, mas ao ver que os números da balança agora registravam 120 quilos, ela entrou em um de seus muitos ataques de ira. Ela estava convencida de que seu peso aumentava proporcionalmente a quanto o peso da Susan diminuía. Decidida a se vingar da filha, ela passou a alimentar a filha à força. E ela forçava a Susan a comer uma comida que ela fazia que era extremamente gordurosa, era tipo um prato de batata pingando óleo. E quando a Susan, obviamente, passava mal e vomitava, segundo o William, ela forçava a Susan a comer o próprio vômito. Mais tarde, ela fazia uma comida que era extremamente gordurosa, que era um misto de farinha e óleo, para fazer a Susan comer e ficar, para ela não vomitar, porque era uma coisa pastosa que fica no estômago e é difícil de você vomitar. Então, assim, gente, quando eu falo que a Teresa é uma pessoa obcecada com o peso dela e obcecada com o peso da filha, não sou eu sendo gordofóbica ou rude. A Teresa é uma pessoa horrível que é obcecada com o peso dela e obcecada com o peso da filha. As agressões físicas também aumentaram muito. A Susan era forçada a ficar de joelhos e olhando para o chão por horas. Quando a Teresa passava por ela, ela aproveitava a oportunidade para chutar e golpear a filha até derrubá-la.
A Terry lembra de um episódio no qual a Teresa pisou na garganta da filha até que ela convulsionasse. A Susan também passou a dormir em um cobertor na sala de jantar. Ao invés de ser algemada na cama, ela era agora amarrada no pé da mesa. E foi aí que, para desespero da Teresa, a Susan parou de comer. E quando ela se recusava a comer aquela comida nojenta que a mãe preparava, a Teresa deixava o prato de comida ao lado dela, às vezes por dias, ao invés de preparar algo melhor para a filha comer. A Susan ficou tão fraca e doente que às vezes ela sequer acordava. Segundo William, eles a viam respirar, eles sabiam que ela estava viva, mas ela estava completamente apagada. Quando isso acontecia, a Teresa chutava a filha dizendo que ela estava fingindo desmaio. Um dia, a Teresa, em seus muitíssimos ataques de fúria, jogou uma tesoura nas costas da filha. Ela não ficou gravemente ferida, mas a tesoura ficou presa nas costas da Susan, o que foi o suficiente para que a Teresa ficasse assustada e calibrasse o teor do abuso. Tipo, a tesoura ficou fincada nas costas da menina. E precisou disso para ela ver, opa, passei dos limites. Em um momento de trégua, a Susan começou a implorar para que a mãe a deixasse sair de casa. Ela prometeu nunca contar nada para ninguém, nunca mais perturbá-la. Ela só queria sair de casa, se mudar para o Alasca, onde ela poderia ganhar a vida como uma profissional do sexo, tendo como clientes homens que trabalhavam no oleoduto do estado. Pensa no quão horrível sua vida deve ser para essa ser sua meta. Tipo, o seu sonho de felicidade. Uma menina extremamente inteligente, que podia entrar em qualquer faculdade, que podia ter uma vida igual a da Rosemary. Sim. A Teresa concordou, mas com uma condição. A Susan teria que permitir que a Teresa tirasse dela a bala que ainda estava alojada no corpo dela. Segundo a Teresa, ela não queria que a Susan tirasse a bala do corpo em um outro momento e que a polícia rastreasse a bala para a arma dela. Então ela basicamente falou, eu vou deixar você ir, só que você tem uma evidência no seu corpo que eu não quero que volte para mim daqui a uns anos. Então você vai ter que deixar eu tirar essa bala de dentro de você. E desesperada, a Susan aceitou. A Teresa fez a filha engolir um punhado de remédios com uma boa quantidade de álcool, e a Susan caiu inconsciente. A cirurgia foi feita pelo Robert, sob instrução da Teresa, no chão da sala de jantar, onde a Susan costumava dormir. A bala tinha se movido e estava alojada abaixo da escápula esquerda, quase visível. A Terry fala que dava para tocar assim na pele da irmã e sentir a bala. Sei. Encontrar e retirá-la foi relativamente fácil. O Robert ficou surpreso com o fato de a Susan quase não ter sangrado durante a cirurgia, algo que sua mãe explicou dizendo que era porque a Susan já não estava entre os vivos. Ela era um ser habitado por um demônio. E ela faz muito isso, ela desumaniza os irmãos, um irmão para os outros, para meio que fazer os irmãos acharem que o que eles estão fazendo ao participar do abuso é justificável e normal e ok. No dia seguinte, a Susan acordou fraca e desorientada. Ela foi tratada pela mãe com antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos. Mas a Susan nunca se recuperou. Ela ganhava e perdia consciência num estado febril constante. Ela não conseguia comer e aos poucos parou até de beber líquidos. Ela foi ficando cada vez mais fraca, mais pálida, inconsciente por períodos de tempo mais longos. A Sheila implorou para que a mãe a levasse no hospital, mas a Teresa se recusou. Ela sabia que iria para a cadeia imediatamente se a Susan recebesse qualquer tipo de cuidado ou atenção. A Sheila e a Terry, então, alternavam turnos cuidando da irmã, que a essa altura já sofria de incontinência urinária e fecal. No dia 15 de julho de 1984, a Teresa tomou uma decisão.
Quando o William chegou do trabalho, ele viu que todas as coisas da Susan estavam empacotadas em sacolas plásticas. A Teresa ordenou que ele e o Robert colocassem a irmã no carro. A Sheila e a Terry também foram ordenadas a acompanharem a família. Ela dirigiu com os seus 5 filhos por uma rodovia, tentando encontrar um lugar ermo suficiente. O carro apresentou problemas no motor e a família teve que voltar para casa e tentar de novo no dia seguinte. E eu coloquei isso no roteiro porque eu acho incrível que ela teve 24 horas para pensar nesse plano e no dia seguinte E ela decidiu, ela fez 2 escolhas. Ela escolheu de de novo fazer o que ela fez com a filha. Na noite seguinte, o plano continuava sendo o mesmo. A Teresa novamente colocou os filhos no carro e dirigiu até uma floresta próxima do Lago Tahoe, na fronteira com o Nevada. Chegando num lugar deserto e escuro o suficiente, ela ordenou que os filhos saíssem do carro e carregassem a Susan para fora. Ela então encharcou a Susan, bem como todos os seus pertences, com gasolina. E ordenou que o William riscasse o fósforo. O que ele obedeceu. Eu já tava horrorizada achando que ela só ia largar ela lá. Pois é. E na versão que o William conta, eles saíram do carro, a Sheila e a Terry ficaram... A Terry não tinha ido na segunda noite. A Sheila ficou no carro, ele e o Robert colocam a irmã e ela fala para ele besuntar tudo de álcool, de gasolina. E ele coloca a gasolina nos pertences da Susan, nas roupas, coisas dela. E ela diz, eu falei em tudo. E quando ele não consegue encharcar a irmã de gasolina, ela pega, encharca, volta pro carro e fala, risca o fósforo. Só que, segundo William, ela estava armada nessa noite. E ela apontou a arma para ele. Se ele não riscasse o fósforo, ele ia acabar igual a irmã dele. É claro que ela estava armada, ela não ia arriscar os 5 se amotinarem. Era a primeira vez que ela ia fazer uma coisa assim, ela não iria levar todos lá. Ela foi lá para dar um recado, né? Ela foi mostrar para eles o que acontecia com quem desafiava ela. E foi de um jeito que se eles se amotinassem, ela mataria todos e inventar uma história triste. Então, quando as pessoas falam, por que não fugiu? Por que não bateu na porta de um vizinho? Por que não foi... Porque papapá, por isso. E tem a questão do abuso emocional também. Você passa a sua vida toda ouvindo que você é uma bosta e que você não vai se virar sozinho, que você não... E que ninguém vai acreditar em você. É isso mesmo. Aí você passa a vida ouvindo isso, chega uma hora que você acredita, tipo... E veja bem, a Susan fugiu. E olha o que aconteceu com ela. Na manhã seguinte, o William foi acordado com a mãe agarrando-o pelas orelhas, dizendo, se você contar o que aconteceu para alguém, você vai ser o próximo. O corpo da Susan seria encontrado no dia seguinte. Uma investigação foi aberta, mas a Susan não seria identificada até 1993. Até então, ela seria conhecida apenas como Jane Doe 485884. Um detalhe, o William diz que quando ele riscou o fósforo, ele tinha certeza de que a irmã já estava morta. Mas a Susan não estava morta quando ele riscou o fósforo. Com a Susan morta, a Teresa começou a direcionar seus ataques de fúria à filha mais velha, Sheila. A Sheila começou a fazer faxina e ganhar algum dinheiro, o que ela, assim como todos os filhos, dava para a mãe. A Teresa, no entanto, começou a desconfiar que a Sheila estava se prostituindo com o dono da casa que ela limpava e estava escondendo parte do dinheiro para poder fugir e viver o sonho da irmã de morar no Alasca. Ela também estava convencida de que a filha a havia contaminado com alguma infecção sexualmente transmissível. Da onde que ela tirou que a filha... Porque elas usavam o mesmo banheiro. Agora, da onde que ela tirou? Tipo, a Sheila não tinha nenhuma... Mas isso não é de onde que ela tirou. Ela precisava de uma desculpa para descontar a agressividade dela em alguém. Quando não tem desculpa, porque, tipo, não tem justificativa. A menina trabalha e entrega o dinheiro na mão dela. Que ela tem para reclamar o quê? Exato.
Nada, se não tem nada, você inventa. O importante é ter uma desculpa. Tem gente que fala, não, mas a parte da... Eu tenho um pouco de dificuldade. Tipo, eu acho que nem tudo que a pessoa faz é paranoia. Tem coisa que eu acho que é meteção de louco. Eu entendo que tem gente que tem um quadro clínico que fica paranoica. Agora, no caso dela, pra mim, era desculpa pra ela poder descontar a agressividade Pra em mim alguém. também. Ela podia até acreditar nas desculpas que ela inventava, mas em Pra mim também. algum compartilhamento... era desculpa. E a Sheila também era muito bonita. E ela era filha do Clifford Sanders. E o Clifford, ele era descendente de indígenas. Então ela tinha aquele cabelo liso, bem escuro, bem grosso. E ela começou a se apaixonar por um menino que também era descendente de indígenas, que morava ali, que era vizinho. Então, o que a Teresa achava? Essa menina está se prostituindo, ela vai fugir com esse cara para o Alasca, ela quer fugir. E assim, os meninos, eles tinham mais liberdade para sair da casa da mãe sem sofrer nenhuma consequência. Mas as meninas, ela queria deixar sob controle dela o resto da vida. Ela queria criados, né? Exatamente. Inclusive, a Sheila era uma criada, tá? Porque a Sheila era que limpava a casa a maior parte do tempo. E o padrão de limpeza da Teresa Nor era tipo: você tem que comer no chão. Se eu não puder comer no chão, é porque a minha casa não tá limpa. E você vai apanhar. Então a Sheila estava sempre faxinando aquela casa, aquele apartamento, dia sim, outro também. E mesmo assim não era o suficiente para a mãe. Ela achava que a Sheila queria, que ela estava tá se prostituindo, tá se prostituindo com o dono da casa, tá escondendo dinheiro de mim, porque você quer viver no Alasca. E é claro que ela nunca parou de ganhar peso depois que a Susan morreu. Claro que não. Então o que que ela achou? Que a maldição Que passou. que a Susan tinha ensinado a Sheila a jogar feitiço nela. Então tá. Uma vez que as agressões a Sheila começaram, elas não só não pararam, como elas aumentaram em intensidade e frequência. A Teresa agora chamava a Sheila de puta infestada de demônios, insultos que antes ela reservava somente a Susan. Ela começou a ordenar que a filha ficasse por horas de joelhos, bem como a amarrá-la e a impedi-la de sair do apartamento. A Sheila acabou perdendo o apetite e foi ficando cada vez mais fraca e apática. A Teresa então começou a alimentá-la à força e chegou a quebrar o dente da filha ao enfiar com força uma colher em sua boca. O ciclo se repetindo, né? Mas a Sheila era um pouco mais difícil que a Susan, porque apesar de ser muito menor do que a Susan, mais miãozinha, mais delicada, ela não aceitava o que a Teresa estava fazendo. Durante uma briga, a Sheila chutou a mãe, que em troca ordenou que os filhos a trancassem em um armário. Nesse armário, a Sheila permaneceu, gritando e implorando pela misericórdia da mãe, que colocava uma toalha no vão da porta para abafar o som dos pedidos da filha. Um dia, os gritos apenas pararam. Não se sabe ao certo por quanto tempo a Sheila ficou naquele armário, durante o calor do Sacramento no mês de junho. Podem ter sido dias, podem ter sido semanas. O que o Robert se lembra bem, no entanto, era do cheiro. Era um cheiro de sangue e carne apodrecida. Um dia, eles simplesmente ouviram um barulho. Provavelmente o corpo da irmã caindo. O William ficou com a responsabilidade de abrir a porta. Dentro do armário, ele encontrou sua meia-irmã, só de calcinha, em posição fetal, ainda com as mãos amarradas nas costas. A Teresa então deu um tapa na cabeça do William e disse: "Pega ela!" Quando ele e o Robert tentaram tirar a irmã, parte de seu corpo decomposto havia grudado no chão do armário, que estava coberto com sangue. Deve ser uma imagem que você não tira da sua cabeça nunca mais. E assim, eu cortei alguns detalhes, mas eu acho importante dizer que o corpo dela já estava grudado no chão, porque isso significa que quando ela parou de gritar e se debater naquele armário, ela ainda ficou ali por dias.
com todos os fluidos do corpo dela no chão. Não. Então, é isso que é importante dizer, por isso que eu achei importante, relevante dizer isso. O Robert fala também que quando eles tiraram, ela estava fazendo um gurgling sound, sabe? Aquele... E que tinha muito sangue no armário. Muito sangue. E se ela tivesse morrido de desidratação ou desnutrição, ela não teria sangrado daquela forma. Então eles especulam que a Teresa tem esfaqueado a filha ou cortado a garganta da filha, feito alguma coisa com a filha, que ela sabia que a menina já estava morta dias antes deles abrirem o armário. Porque como que tinha tanto sangue naquele Mas será que ela não pode armário? ter achado alguma coisa no armário e tentado contra... Então, pode ser também. Pode ser que ela... Porque era aqueles armários... Eu imagino se no desespero, da fome, da sede, você não... porque era aquele armário, não era um armário de madeira, era aquele armário que é embutido, aquele closet, que é tipo 1 por 1, sabe? 1 metro por 1, assim. Porque eu imagino que chega uma hora que você deve estar louco de fome, de sede, de tudo, que você só quer que a dor passe. E eu acho que você fica se debatendo, você deve se machucar muito. Mas é que eles falaram que tinha tanto sangue, então é difícil saber. Porque nessa altura do campeonato, o corpo dela já estava tão decomposto que... Eu imagino que se ela fosse fazer alguma coisa nesse sentido, eu não acho que ela faria dentro de casa. Porque o jeito que ela fez da outra vez deu certo. Então... Não sei, né? Especulando, assim, eu não sei. Não sei se... Não sei, Não, realmente não não dá dá. pra saber. Né? Porque, como eu falei, o corpo dela já estava muito decomposto. Ela tinha ficado naquele armário por dias depois de morrer. Depois de ficar em silêncio. Enquanto a Terry se encolhia em um canto assistindo tudo, a Teresa ordenou que os filhos colocassem a irmã em uma caixa e colocassem a caixa no carro. E assim como a família tinha feito 1 ano antes, eles dirigiram na noite, procurando um lugar deserto e escuro onde eles pudessem se desfazer dos restos mortais de mais uma irmã. Eles dirigiram por bastante tempo até finalmente encontrar um lugar escuro no condado vizinho, onde eles abandonaram a caixa contendo o corpo da Sheila. E a polícia teve uma puta oportunidade de prender essa mulher nessa noite, porque ela encostou do lado na beira da estrada e falou para os meninos, tira as pás do carro, a gente vai enterrar essa caixa aqui. Assim que ela encostou e os meninos saíram do carro, com as pás inclusive, a polícia encostou. E daí a polícia falou, minha senhora, o que você está fazendo aqui? Dela, ai, com a maior calma. Ai, não, é que meus filhos precisavam fazer xixi. E eles se escondendo no mato, sabe? Para os policiais não verem que eles estavam com paz. E o William fala, eu não sei como que ele não sentiu o cheiro, porque o cheiro de Podre. decomposição já estava tão forte que eles estavam passando mal no carro. Você vê uma mãe de família com as crianças, você não pensa que vai ser... Mas essa foi a oportunidade. Daí o policial só falou, olha, você não pode ficar encostado aqui. E daí quando eles foram embora, a Teresa falou, não, vamos de volta pro carro, porque a gente não, meu carro foi visto aqui, eu não posso enterrar a Sheila aqui. Então eles dirigiram até muito mais longe, até quase 3 horas, eles se perderam, porque eles não sabiam onde eles estavam, e daí no final das contas, quando eles acharam um lugar que era ermo o suficiente, meio deserto, escuro, já estava tão tarde que ela não enterrou a caixa, eles só jogaram a caixa para fora do carro e saíram. O corpo sem vida de Sheila Sanders foi encontrado no dia seguinte pelo caseiro de um camping. A polícia foi chamada e uma investigação aberta. Como isso tinha acontecido em outro condado, a polícia não conectou os 2 crimes. A investigação concluiu que a Sheila havia sido vítima de um caminhoneiro do Texas chamado Benjamin Boyle, que havia sido preso e acusado de estupro e assassinato de uma mulher apenas 4 meses antes. Bem, depois disso, o William finalmente saiu de casa. Ele não aguentou.
Quando ela tentou parar, ele simplesmente bateu o pé e falou que ele ia sair de casa. A Teresa tentou de todas as formas limpar e esconder o que tinha acontecido no armário, mas ela começou a entender que mesmo que ela limpasse e colocasse novos pisos, os fluidos do corpo da filha haviam impregnado nas paredes. Paranoica, ela decidiu que era hora de colocar um novo plano em prática. A Terry, nessa época, tinha começado a trabalhar e fazer de tudo para ficar o mais tempo possível fora de casa. E ela também já estava bolando um plano de fuga, já que ela sabia que se ela permanecesse na casa, ela seria a próxima. Sim, total. A Teresa tentou controlar a filha de todas as formas, fazendo inclusive com que ela fosse demitida. Mas a Terry não se dava por vencida. Ela então fez um acordo com a filha. Eu e o Robert nos mudamos e você coloca fogo no apartamento. Depois disso, você tá livre. Porque ela viu que ela não conseguia. Eles falaram que eles limpavam aquele armário e o cheiro não saía. É bem feito. Então, provavelmente, as manchas de sangue já tinham impregnado em tudo, os fluidos do corpo já tinham impregnado em tudo. Às vezes também era um pouco de paranoia. Provavelmente, né? Porque nessa época ela já tá bem paranoica. Então ela fez o acordo com a Terry. Ó, a gente sai, você coloca fogo e foge. O plano não funcionou. Os bombeiros chegaram a tempo e o incêndio mal teve tempo de se espalhar. De qualquer forma, a Terry havia mantido sua parte do acordo. E ela estava decidida a deixar a Teresa. A Teresa, que havia se mudado com o Robert para um quarto barato de hotel, não concordava. O incêndio, afinal de contas, não tinha se espalhado e ela agora tinha investigadores forenses batendo em sua porta para fazer perguntas. As duas acabaram tendo uma briga feia. A Teresa a ameaçou colocando uma faca contra o corpo da filha, que, pensando no destino que as duas irmãs tiveram, pegou e torceu o braço da mãe e, olhando em seus olhos, disse: "Tira suas mãos de mim." Bem, com a Susan e a Sheila mortas, a Terry e o William longe, e o Howard, nessa época, na prisão, o único filho que ficou do lado da Teresa por mais tempo foi o Robert. Eles moraram juntos por algumas semanas, se mudando de hotel em hotel, até que um dia ela simplesmente sumiu. A Terry viveu uma vida muito, muito difícil. Os traumas e as cicatrizes a acompanhavam enquanto ela repetia o padrão errático da mãe. Ela bebia muito e não conseguia manter um relacionamento ou uma amizade com as pessoas. E é muito triste, porque a socialização é uma coisa que a gente é muito ensinado, né? Por mais que ela saiba, e a gente é muito ensinado quando a gente é criança pelo exemplo, né? Claro, não é regra, você consegue com terapia, com um monte de autoconhecimento, com um monte de trabalho interior, né? Você consegue se livrar dos paradigmas que te foram ensinados quando você está crescendo. Mas às vezes, para você poder ir atrás de se curar, você tem que se dar conta de que você está fazendo isso. E muita gente não se dá conta, né? Não. Então, assim, por mais que ela soubesse que aquilo era errado e que ela soubesse que aquilo era uma fonte de desconforto, ela cresceu vendo ir para o bar, ficar com pessoas aleatórias como um jeito de se divertir. E Sim. ficar muito louco como um mecanismo de aliviar o estresse, né? Sim. Então, mesmo que sem ter consciência disso, ela repete que ela viu a vida inteira dela em casa. Sim. No decorrer dos anos, ela contou sua história para várias pessoas, mas poucos acreditaram, porque o que ela fazia ela era consumida pela culpa de saber o que ela sabia, pelo trauma de saber o que ela sabia e ter visto o que ela viu, e daí ela enchia o cu de cachaça, e quando ela já estava muito bem louca, ela confessava para alguém, ela contava a história dela. Então, muita gente não acreditava ou achava que ela estava sonhando, que ela estava viajando. E esse foi o padrão dela, até que ela foi para Salt Lake City, no Utah, casou, se separou, casou de novo, mas lá ela trabalhou como caixa em uma loja e viveu uma vida pacata e tranquila, aos trancos e barrancos, mas tranquila.
Até que, em 1993, consumida pelo trauma, ela contactou a polícia e contou toda a sua história. O Robert foi o mais fácil de encontrar. Ele já estava na cadeia, cumprindo uma pena de 15 anos por assassinato em segundo grau depois que um assalto deu errado. Ele se declarou culpado de sua participação no assassinato das irmãs e recebeu 3 anos de prisão, a serem servidos simultaneamente com os 15 que ele já estava servindo. Ele mais tarde foi solto, mas preso novamente em 2016 por posse de pornografia infantil, crime que o rendeu mais 8 anos de prisão. O William foi preso enquanto ele estava no trabalho. Nessa época, ele era um homem casado, trabalhador e que nunca havia tido problemas com a polícia. E por isso, ele recebeu uma pena de 5 anos em liberdade condicional e terapia compulsória. Hoje, ele continua casado e tem 2 filhas. Já a Teresa foi encontrada poucos dias depois da denúncia feita pela filha, em Salt Lake City, no Utah. Ela foi stalkear a filha? Elas não sabiam que elas estavam na mesma cidade. Ai, que horror! Elas foram parar e você vê, a Terry chama Terry porque o nome dela é Teresa também. Ela foi batizada em homenagem à mãe, então as duas chamam Teresa, as duas seguiram um padrão errático, caíram no vício com álcool, tiveram vários casamentos e relacionamentos e as duas foram parar em Salt Lake City na mesma época. Elas moravam tipo a poucas milhas de distância, poucos quilômetros de distância uma da outra. E elas nunca se encontraram. As definições de trauma geracional foram atualizadas, né? Em Salt Lake City, a Teresa trabalhava como cuidadora de um idoso. Ela tinha um histórico bom, boas referências, apesar de ser uma pessoa considerada excêntrica. Eles falam que, tipo, do nada ela parecia com uma peruca. E daí ela agia como se ela não estivesse de peruca. Esse era o cabelo normal dela. E daí todo mundo, tipo, tinha que meter o louco e falar: ai, que lindo o seu cabelo. Ela é meu cabelo natural esse. Ela estava sendo consumida pela própria ruindade. É isso. Fermentando em si mesma, fermentando no próprio veneno. Num primeiro momento, ela se declarou inocente, mas quando o Robert concordou em testemunhar contra a mãe no julgamento, ela resolveu aceitar o acordo da promotoria para evitar a pena de morte. Ela então se declarou culpada e, em 1995, foi sentenciada a 2 sentenças de vida na prisão. A Terry continuou em Salt Lake City com uma vida relativamente pacata. Ela participou de documentários como ela mesma, filha da Teresa Knorr, e, infelizmente, faleceu aos 41 anos de idade em 2011. E essa é a história de Teresa Knorr. Ela tá presa ainda? Ela tá presa e viva. Que bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham não gostado desse episódio, mas sobrevivido a esse episódio. Pesado, né? Mas precisava ser feito. Sim, não, é importante. É importante porque, esse caso é um caso que ele tem tantas camadas, né? Porque a gente pode falar realmente de como o trauma pode passar de uma geração para outra, né? E é muito importante a gente ver o efeito negativo que uma pessoa consegue ter sobre uma família inteira. Olha quantas vidas essa mulher destruiu. Todos os filhos, ela destruiu todos os filhos. Sim. O que se saiu melhor foi o William. A Terry também. A Terry nunca teve problema com a lei, mas ela teve problema sério com o alcoolismo. E ela nunca conseguiu ter uma vida. O William ainda conseguiu prosperar, sabe? A Terry, pelo que eu entendi, ela nunca conseguiu prosperar. E eu não sei, eu acho que tem umas coisas que não tem como você passar por elas e isso não te mudar pra sempre, sabe? E eu acho que você ser obrigado constantemente a torturar seus irmãos e depois ter que se livrar do corpo de 2 das suas irmãs é um negócio que deve ser uma dessas coisas, um negócio que eu acho que você não... Você pode aceitar que isso aconteceu com você, você pode achar um jeito de lidar com isso, mas isso vai te mudar pra sempre como pessoa, muda quem você é.
E o que vocês acharam, gente? Conta pra gente. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Todo mundo sobreviveu? Na semana que vem a gente tem um caso um pouco mais leve, é isso? Sim, é um pouco mais leve. Tem muitas É. reviravoltas, tem muitas camadas, mas é um caso assim, é um caso horrível, tá? Não se enganem, continua sendo um caso horrível, mas não, eu imagino que não seja um caso que destrói tanto sua fé na humanidade quanto esse. Ah, então tá bom. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Continuem ouvindo, fiquem ligados no Pátria, porque a gente vai trazer muita coisa boa ainda pra vocês. Sim. E conta pra gente se você já conheceu essa história ou se vocês estão choquitos como eu estou, choquitos e traumatizitos. E é isso, beijos. Beijos, até mais.